Galera, o que levou a acontecer o massacre do clã Uchiha? Já que o clã Uchiha é um clã muito prestigiado em Konoha, é um dos clãs mais poderosos, se não o mais poderoso da Vila da Folha. Então por que esse clã foi massacrado? O que levou a essa tragédia? E essa tragédia mudou completamente a vida em Konoha e também, principalmente, na vida do Uchiha Sasuke. Vem aqui comigo hoje conferir o do porquê aconteceu o massacre dos Uchihas. Mas antes de contar pra vocês o do porquê e como aconteceu, vou pedir uma ajuda pra vocês que é indispensável, que é o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Porque mais de 90% das pessoas que assistem nossos vídeos, elas não são inscritas. E galera, cada inscrito ajuda a gente demais e não custa nada. Então dá essa chance aí pra gente, se inscrevendo, deixando seu like e deixando seu feedback. E sem mais enrolação, bora ver aqui como foi o massacre do clã Uchiha. Então vamos lá galera, vamos começar para a origem do clã Uchiha. Pra quem não sabe, o clã Uchiha se originou lá do Hagoromo e também do seu filho Indra, que depois foi passando de reencarnação em reencarnação até chegar no Madara. E o Madara é extremamente poderoso e eventualmente ele se tornou o líder do clã Uchiha, que travava uma guerra enorme contra o clã Senju, que o líder era o Hashirama. E os dois tinham basicamente o mesmo ideal, que era acabar com essa guerra e cuidar do seu irmão e da sua família. Depois de muitas lutas, o clã Uchiha e o clã Senju fizeram meio que uma aliança e formando a Aldeia da Folha, a famosa Konoha. E veio uma era de paz, só que essa paz infelizmente não durou muito tempo, porque ainda existia aquela rivalidade entre os Uchihas e os Senjus. Só que como os líderes deles queriam a paz, todo mundo aceitava. Só que se você pensar, se os líderes, um deles, começar a novamente desejar a guerra, com certeza essa aliança vai se quebrar. E meio que isso aconteceu. O Madara Uchiha deu uma doida nele lá e tudo mais, e que tem uma explicação por trás disso. Ele achava que tinha outra forma de alcançar a paz, então ele abandona a Vila da Folha e depois volta para atacar ela com a Kyuubi. E o primeiro Hokage, Hashirama, enfrenta e derrota o Madara. Só que isso teve uma consequência extremamente grave para os Uchihas e para sua reputação, já que ele sabia que o seu líder tinha atacado a vila. Então os Uchihas foram meio que excluídos da vila, foram deixados eles de lado. Eles foram obrigados a morar bem no finalzinho da vila e eles ficaram excluídos de Konoha. Mas mesmo depois desses acontecimentos, os Uchihas ainda permaneceram fiéis a Konoha e essa aliança. Só que isso não quer dizer que o ódio deles foi dissipado. Com o passar dos anos, cada vez mais os Uchihas foram humilhados pro alto escalão de Konoha e cada vez mais eles ficaram mais nervosos e com muito mais ódio. Só que o Hashirama, ele segurava a bronca e cuidava dos Uchihas. Só que teve outro detalhe, o Hashirama infelizmente veio a falecer e o seu irmão Tobirama tomou o seu lugar como segundo Hokage. Isso infelizmente foi muito ruim para os Uchihas, pois o Tobirama não confiava de jeito nenhum neles. Então o próprio Tobirama, ele bolou um plano muito ardiloso, meio que dando, entre aspas, uma chance para os Uchihas, dando eles poder da força policial. Só que tipo, isso só fez ainda mais crescer o ódio dos Uchihas. Do porquê disso? Porque imagine você, um Uchiha, prendendo os próprios Uchihas, entendeu? Tipo, em vez de ajudar, foi um efeito contrário, jogando Uchiha contra Uchiha. E o alto escalão do Uchiha não gostou nada disso. Então cada vez mais o ódio dos Uchihas foi aumentando contra a liderança de Konoha. Vamos aqui por partes. Tipo, Madara foi excluído, os Uchihas foram banidos praticamente da vila e ainda colocaram uma força policial que prejudicava os próprios Uchihas. Isso foi acarretando a cada vez mais. E com o passar do tempo, o Hokage Tobirama acabou falecendo. Então tinha uma outra vaga para ser o terceiro Hokage, que foi o Hiruzen. E aí que as coisas foram para a ladeira abaixo mesmo. Tudo foi para os ares, já que o Hiruzen, ele não tinha um pulso forte, ele não cuidava dos Uchihas, ele deixava o Danzo, que era um cara que odiava os Uchihas, pintar e bordar neles.
Só que mesmo assim os Uchihas ainda estavam aguentando toda essa pressão, toda essa, entre aspas, humilhação. Mas a gota d'água veio. Foi quando surgiu a vaga pro quarto Hokage, que entrava o Fukaku Uchiha, que era o líder dos Uchihas, e com o Minato Namikaze. Tava a disputa entre esses dois. Só que o alto escalão de Konoha nunca queria o Uchiha no comando. Então eles deram preferência pro Minato Namikaze e ele se tornou o quarto Hokage. Isso deixou os Uchihas extremamente revoltados e querendo tramar algo contra Konoha. E para piorar a situação, o Obito Uchiha, disfarçado de Madara Uchiha, pegou a Kurama, invadiu Konoha e fez uma destruição enorme. Então os Uchihas mais uma vez foram forçados a ir pra favela, lá para os confins de Konoha. E isso foi a gota d'água para eles. Eles começaram a tramar um golpe de estado, pois eles não aguentavam mais toda essa humilhação, todo esse descaso com os Uchihas. Sendo que os Uchihas, tipo, eles eram a força de Konoha, mesmo assim eles eram tratados como lixo. Tinha alguns motivos para se isso acontecer, beleza, mas cara, eles realmente eram deixados muito de lado. Então o Fukaku Uchiha começou a tramar um golpe de estado, só que tinha um detalhe que ele não sabia até um certo momento, que seu filho era um agente duplo, que era o Uchiha Itachi. O Uchiha Itachi era fiel a Konoha, inclusive ele era o líder da Anbu, e o Itachi, ele meio que mostrava pro seu pai que ele era fiel aos Uchihas, só que não, ele tava passando informações dos Uchihas pro alto escalão de Konoha, e o seu pai meio que não suspeitava dele, você vai entender o porquê foi meio que ele não desconfiava do seu filho. Então, pro azar do Itachi, ele infelizmente passou essas informações para as pessoas erradas, que foi pro Hiruzen, que era assim a segurança dos Uchihas, só que ele não tinha pulso firme. O Hiruzen basicamente era o Hokage, mas ele é um marionete do Danzo. O Danzo pintava e bordava, e o Danzo acabou recebendo essas informações, e ele, mas o alto escalão e os anciões de Konoha tramaram um massacre para acabar com os Uchihas. Só que o Hiruzen estava tentando dialogar com os Uchihas e com o alto escalão para tentar evitar esse massacre. Até mesmo ele teve a ajuda do Shisui, mas como o Danzo não confiava nem um pouco nos Uchihas, ele simplesmente parou o plano do Shisui. Qual era? Era usar o Kototsukami no Fukaku para parar esse golpe de estado, e realmente isso poderia funcionar, já que o Kototsukami é o segundo genjutsu mais poderoso da obra de Naruto. Ele basicamente manipula o seu adversário, o seu alvo, sem ele mesmo perceber. E tipo, o Shisui, ele ia conseguir parar esse golpe de estado, mas veio o lazarento, o miserável do Danzo, rouba um dos olhos do Shisui e ainda envenena ele até a morte. O Shisui consegue fugir, encontra com o Itachi, entrega o seu olho e confia ao seu amigo que ele pudesse parar esse golpe de estado, e acaba morrendo por culpa do Danzo. Aquele cara é um miserável. Então Itachi, sem escolha, sem saber o que fazer, ele foi obrigado pelo alto escalão de Konoha a massacrar o seu próprio clã, que estava tramando um golpe de estado. E Itachi, ele sabia, se ele ajudasse os Uchihas, ia ter uma guerra civil e Konoha estaria desprotegida das outras vilas, que com certeza ia aproveitar desse momento para destruir a sua vila. E ele não queria isso, então ele ficou do lado de Konoha. Mas ele tinha uma condição para ele fazer esse massacre, que era simplesmente não matar o seu irmão mais novo, Sasuke Uchiha, que não tinha nada a ver com esta situação. E o pessoal de Konoha lá, os anciões, e o Hokage e o Danzo aceitam essa condição e dessa missão para o Itachi massacrar o seu clã. E só que o Itachi, ele sabia que enfrentar os Uchiha seria extremamente difícil, então ele pediu para ajuda do Obito Uchiha, que na época tá disfarçado de Madara, e ajudou ele a massacrar o seu clã. Então, numa noite escura, um ninja traidor iluminado pela lua, que conhece essa música, é muito insana, ele foi de família em família e começou a massacrar o seu clã. Só que ele sabia que enfrentar o seu pai seria extremamente difícil,
E sempre que no começo eu falei que o pai dele meio que não sabia, ele tava fingindo que não sabia que o Itachi era um traidor. Só que ele nunca ia levantar um dedo pro seu próprio filho. Então ele deixou o Itachi matar ele junto com a sua esposa. E tipo, mesmo chorando muito, mesmo derramando lágrimas de sangue, o Itachi foi até o fim e matou os seus próprios pais, assim como também matou seu clã inteiro. Só que ele não conseguia matar uma pessoa, que era o seu irmão mais novo, Uchiha Sasuke. Só que o Itachi é tão insano, ele foi um Hokage tão melhor que o próprio Hiruzen, que a maioria dos Hokages, até mesmo que o próprio Tobirama, que além de proteger a própria vila, ele se juntou a uma organização criminosa para espionar essa organização, que era a Akatsuki, e passar essa informação para Konoha. Olha como é o Itachi, cara, como ele é um ninja extraordinário, um Hokage, tipo, nato, desde pequeno já pensava como Hokage. Ele sim se sacrificou para a vila de fato, ele sim protegeu Konoha, muito mais que o próprio Hiruzen, Danzo e até mesmo o próprio Tobirama. Porque se não fosse esses três, os ódios dos Uchihas nunca teria crescido tanto. Porque inicialmente eles não concordavam com Madara, mas eles foram tanto humilhados, tanto massacrados pelo alto escalão de Konoha, que o ódio deles cresceu a cada vez mais até chegar a esse ponto de dar esse golpe de estado. E tudo foi para as costas do Itachi. Ele teve que resolver esse problema que foi criado pelo alto escalão de Konoha, pois o próprio Hiruzen não tinha pulso firme de tomar uma boa decisão, uma decisão que daria paz para sua vila. Deixou nas mãos de um garoto de 13 anos que teve que matar o seu clã inteiro e também os seus próprios pais. Por isso que o Hiruzen é um dos piores Hokages, cara. Ele sim é muito ruim e o Itachi sim é um mito. E foi por esse motivo que o clã Uchiha foi massacrado, pois ele queria dar esse golpe de estado e o Itachi não quis que isso acontecesse, já que daria uma guerra civil para dentro da sua vila e as outras vilas ao redor, e ao se aproveitar disso e acabar destruindo Konoha. E aí, curtiu essa história? Deixe aí nos comentários e também já aproveita, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois nós sempre estamos trazendo mais conteúdos como esse para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!